verde imponente, no gramado é que a luta não aguarda. Sabe ser o que vem pela frente, que a dureza... Mas vamos lá, Fih, porque o Leonardo Vieira, nosso membro aqui, que mandou várias mensagens, de novo, dando um recado, se você quiser, torne-se membro, concorre ingresso a todos os jogos no Allianz Parque, um par de ingressos para todos os jogos no Allianz. Leonardo manda aqui, ó, o problema de hoje do Palmeiras se chama Abel Ferreira. Fih, vamos lá, entender a situação do Abel, baseado nesse comentário, né, que é a opinião do Leonardo. Palmeiras é eliminado do Mundial, vamos fazer um recorte geral e aí depois trazer os detalhes do que está acontecendo com o Abel e o que pode acontecer nesses próximos meses. Palmeiras é eliminado do Mundial, beleza, foi o único brasileiro que não ganhou de europeu. Acho que o Palmeiras fez um bom jogo contra o Porto, poderia ter ganhado, eventualmente, circunstancialmente não ganhou. Não acho que o Palmeiras fez um jogo ruim contra o Porto, mas de fato o Porto se provou ali dos europeus ser o mais fraco ou um dos mais fracos em termos de desempenho no Mundial de Clubes, né? Você teve o Botafogo ganhando do PSG, você teve o Flamengo ganhando bem do Chelsea, e você teve o Fluminense ganhando da Inter de Milão, ali sem muito susto também. Volta do Mundial com esse, não sei se dá para colocar como um peso, né, Fih, mas como um fato. Acho que foi o brasileiro que teve o menor nível de enfrentamento ali contra os times europeus. Mas vamos além disso, né? Você teve ali um jogo contra a Inter Miami que foi, né? Péssimo. Porra, foi uma loucura aquilo ali. Perto do que se chama de vexatório. Aquele ali eu acho que de fato o Palmeiras foi muito mal. Tanto que o Abel, nesse jogo, eu acho que esse é o grande jogo, porque muito vai se rotular sobre essa questão do, não ganhou do europeu, mas acho que aquele jogo é o grande alerta ali. Aquele jogo foi ruim. O Abel vai para a coletiva e o Abel não tem muito esse costume. O Abel chega e fala, hoje tá na minha conta, eu errei. Eu fui mal. Brunão, e o problema se fosse só no Mundial, tudo bem. Mas o Palmeiras teve 2 níveis grandes de enfrentamento antes de sair do Brasil, e o Palmeiras tomou taca nos dois. Tomou taca do Cruzeiro, tomou taca do Flamengo. Então, era isso que eu ia falar agora, trazendo de volta para a realidade, porque, beleza, gente, Mundial, infelizmente não deu. Tá, o Mundial não é o recorte do que a gente vai ter na temporada, entendeu? São 15, 20 dias ali que se parou tudo que vai fazer no ano, de fato, para disputar uma competição muito legal. Acho que o recorte do Mundial é positivo, né? É uma competição que vai encaixar, mas não é o nosso parâmetro, entendeu? Não é o que a gente vai brigar. Ninguém vai ficar feliz ou triste porque, se o Palmeiras ganhasse o Mundial e ficasse 10 anos sem ganhar a Libertadores, todo mundo ia ficar revoltado, entendeu? Acho que a gente tem que voltar as atenções para o que, de fato, a gente vai enfrentar até aí o dia 21 de dezembro, isso se não se estender. Fih, a situação do Abel existem ali, né, questões que a gente já falou, jogadores que não estão encaixando, não estão jogando nas suas posições. Acho que o trabalho do Abel, de fato, né, e aí já fazendo esse parêntese aqui de uma vez, isso aqui não é uma crítica ao Abel, não é uma campanha para nada, é uma colocação de fatos. Bruno. Isso que a gente está fazendo agora é outro problema. Toda vez que vai se criticar o treinador do Palmeiras, você tem que ir com tato, se justificar, pisar em ovos. Pô, o cara é um deus? Não é, desculpa, velho. Não tinha esse tato nem com o Felipão. De fato, né, ele fez e faz um grande trabalho no Palmeiras, mas tem ali, porém, a se melhorar, né? Todos nós temos, né, Fih? A gente aqui, quantas vezes a gente chegou e falou, Fih, faz tal coisa. Você chegou e falou, não, isso aqui, sabe? Tipo, isso é normal, gente, normal. E a tendência no momento, ainda com esses poréns, ainda com o desempenho, entendendo que o Abel tem hoje o seu melhor elenco no Palmeiras na mão, e um desempenho que talvez não tenha dado o salto que o elenco deu, né, Fih? Acho que é a melhor forma de colocar, na verdade. Para mim, é a melhor forma de se colocar o trabalho do Abel e do Palmeiras em 25. É um elenco que, no papel, deu um salto muito grande, e em campo não deu um salto tão grande assim. Né, proporcional. Acho que não está proporcional ainda. Quer dizer que não vai ficar? Não, mas no momento ainda não deu. Mas a tendência é de uma renovação independente disso, no momento. Né? A Leila falou nos Estados Unidos, inclusive, em entrevista coletiva, que a intenção dela é ficar com o Abel enquanto ela for presidente do Palmeiras. Isso até o final de 2027. Essa é a tendência, Fih. Muda? Não muda? É certo? Não é o certo? Discorra.
Todo mundo, quando casa, quer ficar com a mesma pessoa até o final da vida. Mas não é por isso que não tem divórcio. Eu acho que é assim que funciona. Ela pode querer, mas acho que chega um momento que não dá mais, que fica inviável. O Palmeiras joga mal, não é de ontem, gente. O Palmeiras é campeão brasileiro 2023, jogando mal, muito em detrimento ao que foi o Botafogo. Se você pega 6 meses de 2023, 6 meses ruins de Palmeiras. 2024 é uma temporada inteira ruim. E aí vão falar, mas foi campeão paulista. Campeão paulista contra o Santos que estava na Série B, campeão paulista só passando, inclusive, dos times de Série B no mata-mata. O Abel, contra os times menores, ele vai muito bem. O problema é que para você ser campeão num gigante, você precisa ir bem em jogos grandes. Pega o recorte dos últimos jogos grandes do Palmeiras. Atlético Paranaense, caiu na semifinal da Libertadores. Aí cai na Copa do Brasil pro São Paulo. No ano seguinte, cai pro Atlético. Não, aí no ano seguinte, cai pro Boca na Libertadores. Cai na Copa do Brasil. Não sei, acho que foi pro São Paulo de novo. Alguém no chat aí, se lembrar, por favor, me ajuda aí. Vai para a Supercopa do Brasil contra o São Paulo. Um São Paulo do Carpini, hein? Não era nem um grande São Paulo, era o São Paulo do Carpini, que era um São Paulo ruim. Perde para o São Paulo do Carpini na final da Supercopa do Brasil. Vai para o jogo contra o Botafogo, eliminado pelo Botafogo. Vai para o jogo contra o Flamengo, eliminado pelo Flamengo. Não estou falando que não pode ser eliminado por esses times. Tudo bem, é um jogo de 50% para cada lado, são dois times bons. O problema é que quando o Palmeiras vai para um jogo grande, é quase certeza que ele vai cair para alguém. Quando ele vai para o jogo grande no mata-mata, é quase certeza que ele já entra eliminado. Por quê? Porque o Palmeiras não desempenha nos jogos grandes. E a gente tinha os dados, Brunão, não sei se você tem. Depois a gente pode procurar aberto isso. Aqui agora. Aí, ó. O Brunão vai falar daqui a pouco os grandes... Mas vai falando que eu tô fazendo a conta aqui. Que eu tenho todos os jogos. Daqui a pouco os jogos contra os times grandes e vão ver que os jogos contra, principalmente os times que estão no G6, são jogos péssimos. O resultado é péssimo. O resultado esportivo é muito baixo. E dessa vez, por mais que a galera possa estar criticando os jogadores do Palmeiras no começo do ano, a discussão era se era o melhor elenco do Brasil ou não. E não é que esses jogadores ficaram ruins do dia para noite, é que eles não estão sendo usados da maneira correta. Quando Sim. todos os alunos de uma sala vão mal, é culpa do professor. Quando um aluno vai mal, é culpa do aluno. E o Palmeiras, o problema é que todos os alunos estão mal. Abel contra G6 do Brasileiro no período de 21 a 24, tá? 40 jogos disputados, 7 vitórias. Aí. Ou seja, 33 vezes o Palmeiras saiu com um resultado ruim contra os melhores times. De 40 jogos. De 40 jogos, o Abel só conseguiu ir melhor em 7. Para um treinador de time grande, que recebe o que o Abel recebe, isso... 7 vitórias e 19 derrotas. Ou seja, ele perdeu 50% dos jogos. Sim. E os outros 50%, ele também não venceu. Então, assim, não é que foi 20 vitórias e 19 derrotas. Não, 21 vitórias e 19 derrotas. Não, foram 7 vitórias e 40 jogos. É muito baixo, cara. É muito baixo, porque, principalmente pelo que se recebe, cara. Você não paga pouco pelo Abel, você paga muito caro pelo Abel. E eu não tô falando que ele é ruim, que ele é um péssimo treinador, que do dia pra noite ele virou um pardal. Não gosto desse discurso. Só que o Abel conseguiu extrair um futebol do Palmeiras até 2022 e de 2022 para frente não conseguiu mais. E a desculpa do elenco não cabe. Olha o elenco do Renato Gaúcho. Olha o elenco do Fluminense, campeão da Libertadores em 2023. Eu não tô. Eu tô comparando contra os menores, porque eu acho que o nosso elenco bate de frente com o do Botafogo, bate de frente com o do Flamengo. E eu estou comparando. O Galo, com aquele time do Milito, chegou na final da Libertadores. E da Copa do Brasil. Perdeu os dois. Perdeu, mas chegou nas duas finais. A gente perdeu pro time do Corinthians numa final de Campeonato Paulista. E o Corinthians bem meia boca. Bem meia boca. Então, assim, precisa começar a olhar o desempenho dentro de campo, cara. Não tô falando que o Abel tem que ser demitido hoje. Porque acho que é ruim interromper o trabalho também, mas chega no final do ano. Sendo muito sincero, filho, é não tratar, porque assim, toda vez que a Leila é questionada sobre, ela tem o discurso automático de quero ficar com o Abel até o final de 2027. Eu acho que esse discurso não ser automático já é um ponto de partida, entendeu? Porque isso, filho, inclusive, isso é natural do ser humano, tá? Não tô falando que isso acontece com o Abel. Se o Abel tem isso como verdade, né? Ele vai falar, pô, tá bom, sabe? Não necessariamente ele
ele vai automaticamente na cabeça dele falar, pô, como eu vou evoluir aqui? O que eu preciso fazer aqui? O que eu preciso fazer aqui? Não é que, pô, é pro cara ter um troço de pressão, sabe? Não é pro Abel ter um burnout enquanto técnico do Palmeiras. Mas é não ter esse discurso automático de o Abel é técnico do Palmeiras até 2027. É isso que eu quero, independente do que aconteça, entendeu? Não pode dar essa segurança pro cara. Eu acho que esse é o ponto também. Tem que estar pressionado o tempo inteiro. O Wellington mandou aqui... Não, o Wellington não. O Lincoln Ferreira mandou bate de frente com o do Flamengo, o Veiga está morto. Ô, Lincoln, mas talvez o Veiga esteja morto porque o técnico não tá usando o Veiga da forma certa, cara. A bola não passa no pé do meio campo. O problema é esse. O problema é que a gente quer criticar jogador, muitas das vezes, por que todo meia, quando inicia o jogo pelo Palmeiras, tá errado? E aí, quando eles entram, quando o Palmeiras está perdendo, eles conseguem jogar melhor. Porque simplesmente o Palmeiras, quando o jogo está 0-0, a estratégia do Palmeiras é lançamento direto. A bola não passa pelo meio campo. Quando o Palmeiras está pressionado e o adversário se retrai, o Palmeiras tem a posse de bola. E aí o meia que entrar, obviamente ele vai ir melhor, porque ele tem a bola no pé. Sim. Os jogadores do Palmeiras são jogadores de bola no pé. O Maurício é um jogador de bola no pé. O Veiga é um jogador de bola no pé. O Palmeiras não tem mais o Rony da correria. O único que talvez tenha correria hoje é o Vitor Roque, o resto é tudo bola no pé. O Flaco é um jogador de bola no pé. Por mais que a gente critique ele, é um jogador que gosta de ter a bola no pé, de trocar passes. O Paulinho, idem, a mesma coisa. E aí você faz um time para ficar lançando bola. Não é assim que o Palmeiras vai dar certo, todo mundo sabe. Exato. Ó, tem um lance contra o Chelsea. Não, só desculpa que a gente tá até claro, não, manda ver. Mas tem um lance contra o Chelsea que para mim é um absurdo, que beira o absurdo. O Maurício desce, a gente não falou do jogo contra o Chelsea até agora, mas o Maurício desce, ele vem no pé do zagueiro buscar a bola para armar o time, porque o time não estava conseguindo armar. O zagueiro, acho que era o Mikael com a bola no pé. Ao invés dele dar a bola no Maurício para o Maurício sair jogando, ele recua no Everton, e o Everton, ao invés de ver que tinha um meia na frente dele para sair jogando, o Everton dá um bicão para frente e o Palmeiras perde a posse de bola. Esse é o Palmeiras. E aí, como é que eu vou cobrar um meia? Como é que eu vou pedir um novo meia? Não adianta. Você vai trazer o Modric não vai jogar, porque o Abel vai lançar a bola lá na frente, vai pedir para dar o quebra lá na frente, vão tentar fazer uma casquinha, a bola vai ficar com o adversário. E aí o seu meia não joga. A não ser que você traga o Modric para bater pênalti. Tudo bem, que aí o Palmeiras não bate bem. Aí beleza. Não me perde,